sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Um feliz 2022 aí para todas e todos vocês. E estamos de volta. Estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube, né, com uma nova dinâmica, com uma nova didática, com uma nova proposta aí para vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Eu estou inaugurando agora um novo quadro, que é o quadro Comentando Artigos. E eu, antes de iniciar, vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Periodicamente, eu vou apresentar para vocês alguns artigos científicos que vocês podem ter acesso pelo banco de dados de indexadores da internet, e eu vou comentar para vocês os pontos principais, fazendo uma análise a respeito desse artigo. No quadro de hoje, então, nós vamos comentar o artigo escrito pelo professor Jean Grondin, intitulado O Interesse de Gadamer sobre a Hermenêutica Jurídica. Antes de eu iniciar a análise, eu não posso deixar de te pedir para que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe seu like e comente também sobre as suas impressões a respeito, né, do artigo, da nossa análise e também as suas contribuições para o debate. Ok, pessoal? Vamos começar a nossa análise. Eu tomei a liberdade de utilizar aqui, né, para quem está acompanhando pelo YouTube, uma apresentação para que vocês possam ir no passo a passo comigo, né, na análise desse artigo, mas a priori, vamos lá. O título do texto é O Interesse de Gadamer pela Hermenêutica Jurídica, que é um artigo escrito pelo professor Jean Grondin e que foi publicado, né, como o capítulo 3 de um livro intitulado Hermenêutica Jurídica, Outras Investigações, né? Foi organizado aqui pelo professor Blannert e pelo professor Girard. Tá? Esse texto ele é um texto muito emblemático, ele é um texto muito paradigmático por vários sentidos. Primeiro porque já é um argumento comum, já é um senso comum a utilização da obra do professor Hans Gadamer dentro da hermenêutica jurídica no Brasil. Mas existem autores que tendem a criticar a utilização do uso da hermenêutica jurídica, da hermenêutica gadameriana dentro da hermenêutica jurídica, porque não há, por assim dizer, um interesse muito grande do Gadamer em se debruçar sobre a hermenêutica jurídica, né? Existem algumas outras questões periféricas aqui, algumas outras questões de pano de fundo, mas que ao longo da análise do texto a gente vai discutir, a gente vai trazer para vocês aqui alguns comentários complementares. O texto inicia com uma dúvida, com uma pergunta que o professor Jean Grondin vai lançar sobre esse assunto, sobre essa temática, né? Que é, na verdade, o porquê de Gadamer vir a se interessar pela hermenêutica jurídica. E é muito curioso porque, de fato, no artigo o professor Jean Grondin vai explicando que o Gadamer ele não teve uma forte influência de professores que foram treinados na interpretação jurídica. O Gadamer ele vem de uma orientação, né, filosófica, ele vem de uma orientação mais voltada para a reconstituição do sentido por meio da crítica a uma instituição de um método para as ciências humanas, um método para as ciências do espírito e a consequência disso na produção de um conhecimento. Então, o Gadamer ele vem de uma forte influência de Heidegger, ele vem de uma forte influência de Bultmann, né? E isso faz com que o Gadamer ele não demonstre ser treinado na interpretação jurídica, na hermenêutica jurídica, e muito menos os seus professores têm um interesse muito grande ou demonstram, né, uma atividade muito grande dentro da interpretação jurídica, dentro da hermenêutica jurídica. Só que quando você começa a analisar o livro Verdade e Método, você pode perceber que o Gadamer ele apresenta, sim, nos primeiros capítulos, menções à interpretação e à hermenêutica jurídica, mas ele reserva um capítulo especial para que ele possa falar, né, do caráter paradigmático da hermenêutica jurídica. Tá?
E é sobre esse capítulo que o Jean Grondin ele se debruça para fazer a análise dele. E o Jean Grondin vai dizendo que, a partir da leitura desse capítulo e de algumas produções posteriores, né, na obra do Gadamer, como, por exemplo, Hermenêutica e Historicismo, a gente vai encontrar o Gadamer se referindo e fazendo um debate específico com o autor da hermenêutica jurídica, que foi Emílio Betti. Então, eu dividi aqui para vocês alguns pontos que são levantados pelo Emílio Betti e que o Gadamer discute dentro, né, do capítulo do Verdade e Método, caráter paradigmático da hermenêutica jurídica. Né? E aqui, então, existem três primeiros argumentos que vão ser levantados, né, pelo Betti e que o Gadamer vai começar a responder, mas esse último, um quarto argumento, né, que vai ser trazido pelo Betti, sobre ele, o texto do Jean Grondin, ele vai fazer uma análise mais detida para que ele possa apresentar aqui para a gente, né, um contexto geral de como é que a gente pode falar desse interesse do Gadamer pela hermenêutica jurídica. Tá? Pois bem, veja só. Ponto número 1, argumento número 1 que é levantado pelo Emílio Betti. A tarefa da hermenêutica para o Emílio Betti era a de fornecer uma metodologia para compreender o sentido. Ou seja, a hermenêutica necessariamente ela teria que enfrentar um certo tipo de subjetivismo ou um intencionalismo, tirando essa margem discricionária que um juiz teria ou que um intérprete teria para aplicar a lei num caso concreto. Então, o Emílio Betti ele é caracterizado por muitos estudiosos como sendo um objetivista, porque ele é um camarada que ele vai investir no método. Ou seja, para que nós possamos nos defender do relativismo, nos defender do subjetivismo, nós precisamos de um método para que nós possamos, a partir da aplicação desse método, compreender o sentido da aplicação de um determinado dispositivo. Nesse sentido, o Emílio Betti, então, fornece um segundo argumento, que é aquele de que a hermenêutica jurídica ela vai assumir uma tarefa adicional em comparação com os outros tipos de hermenêutica, que é a tarefa normativa de aplicação. Como é que funciona isso? Bem, se eu estou diante de uma hermenêutica literária, eu quero compreender uma obra literária, eu vou ler o seu conteúdo e eu vou simplesmente fazer aqui uma análise teórico-contemplativa. Eu vou dizer qual foi o sentimento que despertou em mim, quais foram as impressões que eu tive, e isso não vai mudar o modo pelo qual eu me comporto dentro da sociedade. É diferente da hermenêutica jurídica, porque se um juiz ele interpreta uma lei de um determinado jeito, ele está estabelecendo um modo como o cidadão deve se comportar diante de uma situação. É por isso que o Betti diz, então, que a hermenêutica jurídica ela assume essa tarefa adicional, que é uma tarefa normativa, porque quando o juiz interpreta, ele estabelece um modo de agir. Ele diz para a gente como nós devemos nos comportar em determinada situação, em determinado contexto. Então, a aplicação é uma tarefa que é adicionada à interpretação. E o terceiro argumento inicial aqui, né, é o de que o Betti ele distingue, portanto, uma dimensão primária cognitiva e recognitiva de interpretação. E ele distingue essa dimensão primária, cognitiva e recognitiva de uma secundária, que é aquela aplicativa. Ou seja, a interpretação jurídica, ela primeiro necessita de um método para compreender o sentido, fazendo essa atividade cognitiva e recognitiva, para que depois ela venha e aplique aquele resultado final dentro de um determinado caso concreto. Tá? Esses três argumentos introdutórios, eles são essenciais para a gente entender o posicionamento que o Gadamer vai adotar. O posicionamento do Gadamer, então, ele visa, a priori, responder a essas três primeiras questões. E para o Gadamer, então, a gente vai poder perceber que, número 1, existe um elemento de aplicação em qualquer forma de compreensão. Tá?
E quando a gente entende um texto, um evento, uma obra de arte, uma fonte histórica e até mesmo uma lei, nós estamos partindo de um elemento de aplicação. Esse elemento ele vai ser melhor explicado à frente pelo Jean Grondin, mas o argumento central aqui, né, que o Gadamer vai trazer para responder a essas três primeiras inquietações do Emílio Betti é a de que não dá para dividir a aplicação de interpretação, ou de entendimento, ou de compreensão. Né? Qualquer tentativa de interpretar, por si só, já pressupõe alguma aplicação. E um outro argumento que o Gadamer vai trazer, né, para esse debate é o argumento de que o que é aplicado na interpretação sempre é um produto da história efeitual. Né? A gente vai compreender melhor esse sentido, esse contexto do que é história efeitual ao longo do texto. Mas de uma maneira bem introdutória, caracterizando aqui, a gente consegue perceber que existem, portanto, três grandes argumentos do Emílio Betti que vão ser respondidos ou que vão tentar ser respondidos pelo Gadamer dentro da obra Verdade e Método. O grande problema é que quando o Emílio Betti passa a conhecer dessa visão gadameriana, o Emílio Betti ele acaba dizendo que a interpretação gadameriana era um perigo, era um risco para a interpretação jurídica, porque ela se torna um tipo de subjetivismo interpretativo, que deve ser combatido pela hermenêutica. Ou seja, para o Emílio Betti, quando o Gadamer diz que a aplicação ela é pressuposta do ato interpretativo, ela é pressuposta do entendimento, ela é pressuposta na compreensão, o Gadamer está relativizando, né, a objetividade da interpretação jurídica. E eu quero dizer que esse é um debate muito rico aqui no Brasil. Você pode facilmente encontrar vários textos e vários autores que discutem essa ideia hoje ainda no Brasil. Tá? E o texto do professor Jean Grondin, então, ele nos deixa, né, com essa introdução, e ele parte aqui para um subtópico, né, no qual ele vai começar a desenvolver aqui os argumentos do Gadamer para que ele possa se defender dessa acusação de um subjetivismo e de um relativismo e permanecer com seu argumento, né, de que não dá para dividir a aplicação do ato lá de interpretação, cognitivo e recognitivo. Ela é pressuposta, sempre é pressuposta. Então, vamos lá. Nesse outro tópico aqui, o Gadamer ele vai trazer para a gente, né, na verdade, perdão, o professor Jean Grondin vai sistematizar para a gente a hermenêutica jurídica como paradigma de aplicação envolvendo todo o entendimento. E aqui ele já começa dizendo que o Gadamer ele se opõe basicamente a duas teses. A primeira tese é a de que a hermenêutica ela tem o dever de ser ou fornecer uma metodologia particular, seja para todas as ciências humanas, seja para si própria. O que o Gadamer ele está trazendo aqui nesse momento, o grande ponto, né, aquele que eu falei anteriormente, é o de que na fundação de toda hermenêutica moderna existe essa necessidade de criar um método, um caminho seguro para dizer que o conhecimento ele está bem sedimentado, a ciência ela é exata aqui nesse sentido, e que o Gadamer está dizendo que não é bem assim como vocês estão dizendo. Não é uma tarefa completamente antimetódica, mas é simplesmente o modo de produção do conhecimento científico, ele não é a única possibilidade de acesso à verdade, ou, no caso do direito, à justiça. Tá? Então, é essa tese que o Gadamer quer se opor. Primeiro, a de que a hermenêutica ela tem o dever de ser ou fornecer uma metodologia particular. O segundo ponto, a segunda tese que o Gadamer quer se opor é a noção de que se você foi implicado como observador de um determinado fato, que isso é sempre uma coisa ruim, tá? E que, na verdade, é possível você tirar um bom proveito assumindo uma postura de observador. Tá? Então, são esses dois argumentos preliminares aqui que o Gadamer ele vai tentar se opor. Para o Gadamer, então, e aí já retornando ao debate com o Emílio Betti, é possível você falar de três tipos de interpretação.
Uma cognitiva, que seria a determinação epistemológica de sentido que vai ser evidenciada pela filologia ou pela história. Então, quando você vai atuar nesse sentido cognitivo, o que você pretende fazer, na verdade, é pegar aquilo que você está interpretando e colocar lá dentro de um contexto epistemológico, você vê a origem histórica, você vê como é que era utilizado e tal. E aqui você está exercendo uma atividade que é uma atividade contemplativa, que é uma atividade teórica. Tá? Você está estudando em abstrato o que significa, dentro de um contexto, aquele determinado assunto, aquela determinada palavra, aquele determinado termo, aquela determinada expressão ou aquela determinada lei. Ah, num segundo momento, aqui a gente pode falar de uma interpretação normativa, que seria, né, você, a partir desse estudo, começar a desenvolver linhas gerais de atuação e dizer para as pessoas como elas devem se comportar em determinados casos. Né? Essa atividade normativa, de acordo com Gadamer, pode ser evidenciada dentro do direito e dentro da teologia, como no caso de um juiz que julga um determinado caso, ou de um pastor, né, que comenta um determinado versículo, uma determinada passagem da Bíblia. Tá? Então, isso são exemplos de interpretação normativa. E um terceiro tipo de interpretação que é possível, né, a gente falar é a interpretação reprodutiva, na qual um intérprete ele transmite a mensagem para um determinado público, como é o caso da interpretação teatral, da interpretação na música, da interpretação nas obras de arte. O artista ele está interpretando uma determinada mensagem, tentando passar um determinado tipo de sentimento, ou seja, uma mensagem para um público específico. Né? E aqui você tem, então, um terceiro tipo de interpretação que pode sim ser falado, pode ser comentado, pode ser utilizado. Essa distinção ela vai levar novamente, né, ao debate Gadamer-Bethe. Por quê? Quando o Bethe ele assume esse compromisso em falar sobre essas categorias, o Bethe vai fazer uma distinção, que é a distinção entre o historiador do direito e o juiz. E olha o que o Bethe vai dizer. Enquanto o historiador do direito ele aplica exclusivamente a interpretação cognitiva, fazendo uma tarefa meramente teórico-contemplativa, o juiz, diferentemente, ele vai se servir de uma interpretação normativa. Na verdade, explicando melhor, o juiz ele vai cumular os dois tipos de interpretação, porque o juiz ele vai realizar uma interpretação cognitiva, realizando então uma tarefa teórico-contemplativa, e, ao mesmo tempo, ele vai adicionar, né, no final, a interpretação normativa, porque, além dele fazer o mesmo serviço do historiador, ele também deve acrescentar, dizendo linhas gerais sobre como deve-se agir no presente. Já o Gadamer, ele vai dizer que essa distinção ela não é correta. O juiz ele não pode crer que ele está fazendo, né, algo a mais que o historiador só porque ele está acrescentando a aplicação dentro da sua interpretação. E para que o Gadamer possa, então, contradizer esse argumento, ele vai sustentar três argumentos, três pontos aqui que merecem reflexão. O primeiro deles é o seguinte: se o Bethe está certo e o juiz, o historiador, ele não faz uma atividade, não perfaz uma interpretação normativa, ele não tem essa possibilidade de fazer isso, o historiador ele não pode interpretar a lei sem entender o seu possível campo de aplicação. Então, se eu me reporto ao passado para falar de um instituto jurídico como a Carta Império de 1824, e eu não tenho noção ou a compreensão do seu possível campo de aplicação, então eu estou fazendo uma atividade meramente descritiva ou estou meramente dizendo para vocês que um documento existiu no passado
e eu não assumo o compromisso de dizer para que ele serviu, entendeu? Então, o Gadamer ele já começa a demonstrar que o historiador ele está interpretando e ele tem um contexto de aplicação. Ele não pode se distanciar desse contexto de aplicação. O segundo argumento é de que o historiador ele também é consciente das mudanças contextuais que devem ser consideradas para a aplicação da lei. Ou seja, o historiador, quando ele fala, de novo, o exemplo da Carta Império de 1824, ele é plenamente consciente de que depois da outorga dessa Carta Império, houve diversas modificações dentro do contexto social, cultural e legal do Brasil. Não sendo possível, portanto, você falar de uma aplicação literal da Carta Império de 1824 dentro do contexto atual no cenário brasileiro. Do mesmo jeito como, se a gente for falar do Código Penal brasileiro e eu for fazer uma reconstituição histórica, né, de todo o Código Penal, de seu contexto de criação lá na era Vargas, eu não vou poder aplicar aquele código do mesmo jeito como eu aplico hoje, né? Tem vários crimes, por exemplo, que caíram em desuso, tem várias condutas que foram descriminalizadas, e o historiador ele é consciente dessas mudanças, e essas mudanças elas devem ser consideradas também para você aplicar a lei, né? Então, aqui tem o outro contra-argumento do Gadamer a essa visão mais objetivista do Emílio Betti. Um terceiro argumento é de que o historiador ele não pode compreender a lei privado de suas próprias expectativas de aplicação. Ou seja, se eu sou um historiador do direito e eu começo a investigar uma determinada lei do passado, eu não consigo me distanciar do fato de que eu tenho uma expectativa, eu tenho uma hipótese, eu tenho um motivo de por que eu me interessei por aquele determinado texto. E eu não consigo fazer uma análise privado dessas expectativas. Eu estou falando lá da Carta Império de 1824, por quê? Porque eu quero dizer que a origem da formação da sociedade brasileira, ela coloca para dentro do direito argumentos preconceituosos, segregatórios, que tratam pessoas hoje em estado de vulnerabilidade de um modo diferente, ou seja, a diferença ela se origina desde a Carta Império de 1924, é isso que eu quero dizer, é essa aplicação, essa expectativa que eu tenho. Então, o Gadamer ele demonstra isso para a gente também. Se isso tudo é verdade, então não há como a gente fazer como o Betti propõe, que é separar a atividade dos dois. Na verdade, o que a gente está percebendo é que o compromisso em interpretar, ele já presume, de um certo modo, a sua aplicação. Ou, como a gente vai ver daqui a pouco, a minha consciência do meu tempo, a minha consciência da história, ela por si só já mostra que a minha interpretação ela aplica a essa consciência da história efeitual. O produto da história dentro do momento em que eu vivo, ele já está presente aqui na própria proposta de interpretar algo, na própria proposta de tentar entender determinado fenômeno, tá? No segundo tópico aqui, né, o Gadamer ele vai, o professor Jean Grondin, ele vai trazer para a gente a ideia de uma história efeitual, tá? E para isso é importante a gente entender que o Gadamer ele assume aqui um novo debate, uma nova polêmica, que é de que ele vai se colocar contrário ao relativismo e às aporias do historicismo. Vamos entender melhor isso daqui. O historicismo ele é conceituado no texto como sendo a tese ou a ideia que aduz que todo conhecimento humano é determinado pela história e de que é impossível existir qualquer tipo de conhecimento que seja a história, ou seja, que não esteja contido dentro da história. A consequência do historicismo é de que se todo conhecimento ele é historicamente determinado, então significa dizer que, número um, você não pode invalidar determinada proposição científica que está fora daquele contexto histórico em que ela foi desenvolvida. Então, se existe diferença
essa diferença ela é justificada por conta do historicismo. E isso gera, consequentemente, um relativismo. E um outro problema é a de que, se você olhar para o passado e você tentar pegar aquilo que está no passado e dizer que ele reproduz exatamente o que está acontecendo aqui no presente, você vai estar cometendo uma aporia, né? Você vai estar tentando dizer que o passado vive do mesmo jeito e que as coisas ocorrem do mesmo jeito ainda hoje no presente. É mais ou menos como se você quisesse falar que as relações da Grécia, a família da Grécia, ela ainda existe hoje do mesmo jeito, né? Naquele contexto histórico, por exemplo, no Brasil. Né? Isso daqui é um problema, é uma aporia do historicismo. Então, o Gadamer ele reconhece essas duas coisas, o Gadamer ele traz para a gente, né, esses dois pontos de partida, e ele vai, então, tentar combater, né, primeiro o relativismo, dizendo para a gente o seguinte: olha, número um, não é verdade que tudo seja relativo no campo do conhecimento humano. É plenamente possível você perceber que, em vários aspectos, existe um núcleo, um fundamento, uma essência que é compartilhada por todos os âmbitos do conhecimento das ciências humanas. Então, dizer que tudo é relativo, na verdade, é uma grande falácia. Para o Gadamer, então, o primeiro argumento é que o relativismo não consegue prosperar porque nem tudo é relativo dentro do âmbito do conhecimento humano. Segundo argumento bem forte dele é de que a nossa própria historicidade constitui uma força motora para o nosso entendimento. Ou seja, como eu disse ainda há pouco, nós somos seres humanos que somos jogados no mundo e que, portanto, estamos contribuindo, influenciando o nosso tempo, ao mesmo tempo que nós somos influenciados pelo nosso tempo. Isso constitui esse sentido de uma historicidade, né? E essa própria historicidade é o que vai nos conduzir para o entendimento. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tento compreender uma determinada obra dentro de um contexto, eu estou jogado dentro de uma historicidade. Né? Eu estou jogado dentro de um tempo. E isso pode, né, nos levar a discutir depois a circularidade hermenêutica, mas aqui ainda não é o espaço. A gente está falando do artigo do professor Jean Grondin. Tá? E um terceiro argumento, né, e olha, o fato de nós estarmos aqui, né, compartilhando isso, né, a nossa própria historicidade é uma força que nos conduz para o entendimento, isso daqui já combate um pouco a ideia de que tudo é relativo, porque se isso aqui é uma verdade, então significa dizer que eu já tenho aqui o início, né, de um caminho para a compreensão. E o terceiro argumento é de que a própria história fornece guias e referências que nos ajudam a obter um entendimento válido. Eu posso olhar para o passado e o passado ele pode me trazer uma luz para compreender ou para entender melhor o presente, né? E isso vai acontecer de uma maneira bem clara dentro da hermenêutica jurídica. Por isso que o Gadamer se interessa, né, pela hermenêutica jurídica nesse sentido. Ela constitui um campo de investigação que nos capacita a compreender exatamente isso, como vencer essas aporias do historicismo através desses três argumentos que o Gadamer levanta contra o relativismo. Primeiro, porque a hermenêutica jurídica ela demonstra a produtividade do passado no presente. Ou seja, quando eu olho para uma lei que não foi produzida agora, foi produzida há 10, 20, 30 anos atrás, eu consigo perceber que aquelas ideias que fundamentaram a produção daquela lei ou que instigaram o desenvolvimento daquela lei, elas ainda são presentes, elas ainda conseguem chegar até mim. Não é como se elas fossem uma lei morta, uma letra morta. Elas ainda são vivas e elas ainda repercutem e influenciam as decisões que a gente vai tomar ou não, né, em determinado contexto. Segundo, a decisão que vai ser tomada hoje, ela não precisa transportar, né, ou se transportar, fazer sentido no passado. Ou seja, a lei foi feita lá no passado, ela está sendo aplicada hoje. Mas a decisão que eu tomar hoje, aqui e agora, ela não precisa fazer sentido no contexto em que a lei foi criada.
ela precisa, na verdade, fazer sentido para mim agora, porque é a partir daqui desse jogo que eu vou desenvolver os conceitos de justiça e verdade, que serão trabalhados depois pelo professor Jean Grandin no prosseguimento do artigo. E terceiro, né, significa dizer, então, que a aplicação dessa lei ela não presume exclusivamente uma questão de puro método ou ciência, ao mesmo tempo que ela não constitui uma questão de arbitrariedade. Ah, e aqui o Jean Grandin ele explica, né, de uma maneira um pouco tímida isso daqui, mas basicamente o que ele vai dizer é que se essa lei foi tomada lá, foi escrita lá no passado, e sobre ela tem várias decisões que são aplicadas em determinados contextos históricos, o ponto de partida do aplicador do presente é a lei, mas também as decisões prudentes que foram tomadas ao longo da história sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema. Então, existe uma construção histórica que é feita ao longo do tempo e que delimita a atividade interpretativa de um juiz, por exemplo, em determinado caso. E é isso que o professor Jean Grandin, ele demonstra para a gente através, né, dessa leitura que ele tem, que ele faz do Gadamer. Tá? Caminhando aqui para o finalzinho já do artigo, o professor Jean Grandin ele vai nos lembrar também de que a hermenêutica jurídica ela serve como um paradigma de justiça e verdade no campo da interpretação. As várias modificações e variações interpretativas que podem ocorrer dentro do âmbito da hermenêutica jurídica, elas são justificadas por conta dessa aplicação do direito que é feita a partir desses efeitos, né, da nossa própria historicidade, ou melhor dizendo, da história efeitual, tá? No ato de decidir. Ou seja, se existem variações na interpretação do direito, na conclusão da interpretação, se um juiz de 10 anos atrás interpretou o direito de uma forma e hoje nós estamos interpretando de outra, isso daqui é justificado pela atuação da história efeitual no âmbito da interpretação jurídica. Tá? Como eu disse ainda há pouco, a aplicação de hoje ela não precisa se transportar para o contexto do passado. Ela precisa fazer sentido aqui, agora. Mas ela não deve desconsiderar o que já foi decidido antes sobre esse determinado assunto e ela não deve desconsiderar também, tá, as decisões passadas prudentes sobre aquele determinado tema. Tá? Então, um caminho para que a verdade seja desvelada e a justiça seja defendida por meio da interpretação. Em conclusão, né, preliminar a essa primeira parte, o professor Jean Grandin ele assevera que o Gadamer, então, ele é um historicista, ao mesmo tempo que ele não é um historicista. Como assim? Já me explica isso. Olha só. Ele é um historicista quando ele concorda ser o conhecimento humano determinado pela história, que é o que a gente conversou sobre a nossa própria historicidade, contribuir para a interpretação, fornecer guias. Nós devemos, sim, ser orientados pelas decisões passadas, né, para que nós possamos, então, aplicar o direito, mas ele não é um historicista quando ele combate as aporias do historicismo e o relativismo. Então, quando ele assevera que essa historicidade ela não nos condena a um relativismo, e ela não nos condena a uma aporia, ou as aporias do historicismo, o Gadamer, então, ele parece não ser um historicista. Mas ainda fica, né, essa última dúvida aqui, essa última questão que eu lanço para vocês. Né? Na verdade, o professor Jean Grandin, né, lança para a gente no texto. O que é que nós, juristas, podemos aprender com o Gadamer? Ou seja, por que é que nós, juristas, o que é que pode nos atrair para o Gadamer? Vamos lá. Primeiro, nós podemos ter reflexões filosóficas sobre a verdade e a justiça no campo da hermenêutica jurídica. Se a hermenêutica jurídica ela pode fornecer para interpretação gadameriana um contexto no qual ele pode refutar argumentos objetivistas, ele pode refutar argumentos, né, do Emílio Betti, de outra sorte,
a hermenêutica jurídica ela pode fazer reflexões mais adequadas a respeito do que é verdade e do que é justiça no âmbito da aplicação das leis. E isso é uma coisa que desperta o interesse do jurista em se aprofundar na hermenêutica gadameriana. Um outro motivo que é apontado pelo professor Jean Grandin é o fato de que os juristas eles podem ponderar a questão sobre se a atividade do juiz necessita ou não de uma consciência histórica. Juízes que decidem determinados processos sem essa consciência podem ter as suas decisões refutadas, podem ter as suas decisões desconstruídas a partir de uma necessária revisão de qual é uma necessária reflexão de qual é o ponto de partida que vai ser tomado para decidir determinados casos. Um terceiro ponto muito importante é o de que, através do Gadamer, nós podemos perceber que intencionalismo e subjetivismo são coisas diferentes. O intencionalismo é quando você já tem uma decisão tomada e você vai tentar convencer as pessoas de que essa decisão é o melhor caminho, é para cá que todo mundo tem que seguir, é isso que tem que ser feito. Tá? E, de acordo com Gadamer, essa é a confusão, por exemplo, que Emílio Betti faz. Quando ele acusa o Gadamer de ser um subjetivista, ele está confundindo o intencionalismo, que é, no caso, a arbitrariedade, né, com o subjetivismo hermenêutico que o Gadamer está propondo. O subjetivismo, ele não significa necessariamente que você já tem uma decisão tomada e que você vai, então, tentar convencer a pessoa de que a sua decisão é mais correta e mais acertada. O subjetivismo, então, que o Gadamer defende aqui é justamente o fato de que se você for colocado na posição de sujeito e de se você acreditar que os seus valores pessoais, o seu contexto histórico, a sua historicidade não interfere na interpretação, você vai começar a perceber que isso é uma grande aporia, que você não vai conseguir se colocar fora desse contexto. Tá? Você sempre é um participante aqui nesse sentido. E é por isso que o subjetivismo ele não deve ser combatido do jeito como a Billy Beth faz. Tá? E, por fim, né, um grande argumento de conclusão do texto é o de que, assim como o direito ele tem muito a aprender com outras ciências, as humanidades, em geral, também têm muito a aprender com o direito. E aí, os juristas eles podem se interessar por Gadamer justamente por conta disso, porque eles vão aprender muito com a filosofia, mas a filosofia também vai aprender também com o direito. Assim, a gente conclui a nossa análise do texto do professor Jean Grandin, né? E eu, antes de me despedir, quero te pedir que se você gostou da nossa análise, por favor, deixe seu comentário aí. Se você tem alguma indicação de um outro texto que você gostaria que eu resenhasse, por favor, também deixe aí nos comentários, tá? Se você tem alguma crítica também a fazer, por favor, deixe aí nos comentários. E não esqueça, eu reforço, tá bom? Ativa o sininho para notificação, se inscreve no canal e deixe seu like para que a gente possa estar compartilhando mais conteúdo com vocês, beleza? Um forte abraço, até a próxima.